família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios, compartilha essa entrevista que tenho certeza que um professor precisa saber disso e claro, segue os nossos canais. E hoje vamos falar como envolver o seu aluno nas aulas de natação. Você que é professor, como eu vou motivar? Como fazer ele retornar no dia seguinte? A gente sabe que a natação tem uma rotatividade muito grande, seja por frio, seja às vezes que o aluno está doente ou até mesmo por motivação. E hoje eu vou trazer o especialista sobre isso, Maurício de Oliveira, conhecido como Tio Mal, né, Maurício? Exato, Tio Mal. E você sabe que esse apelido, Renato, veio de uma criança, né? Trabalhando já há muitos anos aí com a natação, quando eu era treinador ainda das categorias Mirim Petis, uma das meninas um dia falou assim, pô, todo mundo fala que você é bravo, mas você não é bravo, você é Tio Mal. Aí eu falava assim, mas mal de ruim? Ela falou, não, mal porque o seu nome é Maurício, então você é o Tio Mal. E aí ficou isso até hoje e eu usei. Peguei isso pro meu e-mail, peguei isso pro meu Instagram e até hoje eu uso essa logomarca. O Tio Mal virou uma marca. Então a gente vai descobrir hoje como o Tio Mal consegue motivar as crianças, adolescentes e adultos na natação. Mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. O 19º Encontro Nacional de Técnicos vai ser em Indaiatuba, de 21 a 23. Eu te convido, você que é professor, você que é técnico, quer trabalhar na base, quer saber sobre as novas tendências, quer trabalhar em alto rendimento, nosso encontro de técnicos está esperando você. Faça a sua inscrição no site da Natação Criativa. Plataforma Educar para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. Mais de 200 cursos, todos com certificados para você que precisa de horas complementares. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome e você ter todos os dados do seu cliente, mandando avaliação pedagógica, aeróbica, mandando vídeos, fazendo chamadas? Acessa lá o site do aplicativo swimtrack.com.br. A fábrica Criativas de Aulas de Natação, que a gente vai te ensinar a fazer planos de aula ou melhorar as suas aulas e ainda a gente vai te pagar por isso. A gente vai fazer um Pix para cada plano de aula que você montar. Quer saber como? Me procura aí no particular. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Entre no site sobrasa.org, cursos gratuitos e até mesmo para levar aí para a sua academia para fazer os cursos e capacitar toda a sua equipe de trabalho. Mas vamos deixar de papo. Mas e aí, Maurício? Como você consegue utilizar essas estratégias ou quais são essas principais estratégias que você utiliza para criar essa conexão imediata com os alunos logo nas primeiras aulas? Renato, eu acho que a principal estratégia é falar o nome do aluno, por incrível que pareça. Essa é a principal estratégia. Porque, e vou te dizer mais, eu tenho dificuldade com isso. Né? Eu preciso disso e eu tenho uma certa dificuldade em decorar o nome dos alunos. Então, como eu sei dessa minha dificuldade, o que eu faço? Eu repito muitas vezes o nome do aluno na primeira aula. Muitas vezes. Né? Então, você começou a fazer aula comigo. Renato, tudo bem e tal? Beleza, eu vou te passar o próximo exercício. Renato, agora o próximo exercício é isso. Quando o Renato termina, Renato, terminou o exercício? Ok, está muito cansado, não está? Eu falo o seu nome muitas vezes na primeira aula, para que eu possa decorar o seu nome, para que eu possa criar essa identidade. Ser chamado pelo nome é muito importante. Né? Ou coisinha, ou baixinho, ou não é legal. O legal é você ser chamado pelo seu nome. Quando você faz isso, você começa a tratar esse indivíduo de modo diferenciado. Né? Ô turma, ô pessoal, ô gente. Eu estou falando sempre coletivamente. Então eu preciso fazer o aluno entender que ele não é coletivo. E que ele está ali fazendo parte de um processo, mesmo ele estando dentro de um grupo de alunos, ele é individual. E eu preciso fazê-lo entender isso. Né? Eu preciso compreender quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios, quais são as suas facilidades, quais são as suas dificuldades. E eu só vou conseguir fazer isso se eu criar um clima de proximidade com esse aluno. Acho que essa é a principal forma, principalmente nas primeiras aulas. Eu vou falar que a gente nem combinou, eu vou falar que eu utilizo isso, eu trabalhei em um dos grandes clubes, não só do Brasil, mas da América Latina, e lá, quando a gente terminava a aula, eu trabalhei muito com natação infantil, a gente levava o grupo de crianças, chegava na porta ali e chamava cada responsável de cada criança. Quem tá com o Maurício, quem tá com o Rafael, o pai levantava a mão e a gente entregava a criança. E nas primeiras aulas, o volume de criança era grande, né? Volume de aulas também. E quando chegava na porta, o que eu observava dos outros professores, que ele perguntava o nome da criança. Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? E eu achava aquela ali uma falta de conexão. Pô, o cara ficou 45 minutos dando aula e não sabe o nome do meu filho. Eu me colocava no lugar dos pais. E aí eu também tenho essa dificuldade, eu usava a aula inteira, diversas estratégias
para decorar o nome das crianças. A primeira coisa que eu utilizava é o quê? Toda criança quer ser primeira, ela sempre quer começar. Aí eu falava, quem quer ser primeiro? Aí a criança levantava a mão, eu. Aí eu falava, agora quem quer ser primeiro, fala seu nome. E aí a criança tinha que falar o nome. Aí imagina, eu dei um exercício, dei 2, dei 3, a criança está falando o seu nome. Aí eu já decorei. Quando eu decorava o nome de todo mundo, eu pedia para falar o sobrenome. E aí eu ia decorando sobrenome. Se eu conseguisse gravar nome e sobrenome, eu pedia para falar o nome da mãe. Aí quando eu chegava lá na porta, eu falava, ó, quem é a mãe do Maurício de Oliveira? A Maria. Nossa, sabe o nome do meu filho? Sabe meu nome? Falei, sei. Fiquei 45 minutos dando aula para ele. Eu sei. E isso já criava conexão desde o começo. Então, é impressionante, mas isso torna a pessoa individual. Ela não tá um número ali dentro, né? Ela tá um Maurício de Oliveira, que a Maria trouxe ele, né? Então, isso muda e muda demais. Parece que é uma coisa simples, mas faz muita diferença. E aí você falou da individualidade. Como adaptar o conteúdo das aulas para atender aí diferentes faixas etárias, diferentes níveis de habilidades e manter todos os alunos engajados? Eu acho que o principal ponto é você entender essa individualidade e trabalhar de uma forma mais segmentada dentro da sua aula. Né? Então, se você consegue fazer isso, facilita muito a vida. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. Tem criança que gosta de bater perna, tem criança que não gosta de bater perna. Okay? Como eu vou estimular uma criança que não gosta de bater perna a fazer isso? Se todo dia eu dou o mesmo exercício a ela. Então, esse é um ponto-chave. Né? Quantos exercícios de bater perna você conhece, Renato? Muitos. Aí, eu também conheço muitos. E aí eu sempre pergunto para os professores que eu tenho mais contato. Quantos você conhece? Muitos. Quantos você usa diariamente? 4, 5. Então, por que você não usa todos? Por que você não cria essa diversidade dentro da aula, né, para fazer com que o aluno goste daquilo ou simplesmente para fazer com que ele passe pelo exercício de uma forma mais amena, mais tranquila? Isso vai facilitar o aprendizado, isso vai facilitar com que ele realize aquilo que você está procurando passar a ele. Né? Eu gosto de negociar na aula muitas vezes, né? Então é assim, quando eu quero que você faça 200 metros batendo perna, eu não peço 200, eu peço 400. Só para ver a sua cara. Eu sei que você não gosta, tá, Renato? E eu falo assim, Renato, 400 metros bater perna. Putz, você olha para mim já com essa cara. Eu falo, Renato, não tá muito afim hoje, né? Vou te ajudar. Em vez de 400, faz só 200. Opa, valeu, hein? Perfeito. Você ficou feliz, eu fiquei feliz. Só que, na verdade, eu queria 200. Tá bom? Facilitou. Então, a forma como você leva isso até o aluno faz muito sentido. Faz muito sentido. Principalmente se você já conhece os gostos dele, já sabe do que ele é capaz de fazer ou não. Eu tinha uma aluna master, e eu não vou falar de criança, vou falar de master agora, né, que ela adorava bater perna. E ela era completamente o contrário de todos os outros. Ela adorava bater perna. E aí, toda vez que eu dava exercício de braço, eu olhava para ela e falava assim, Antonieta, você faz só metade, o resto você muda para perna. Nossa, ela ficava, adorava aquilo. Entendeu? Então, assim, para ela, eu trocava algumas partes da aula. Eu acho que isso é fundamental. Você ter essa flexibilização dentro da atividade facilita demais o trabalho individualizado. Aí você falou isso, variar, de você utilizar vários exercícios, ter um cardápio de exercícios. Aí eu vou fazer uma relação com uma refeição, né? Acho que todo mundo aí do outro lado, é uma comida que todo mundo ama, é lasanha. Todo mundo gosta de comer lasanha. Imagina se eu começasse a te der lasanha todos os dias. Você aguentar comer lasanha todos os dias? Porque às vezes o que acontece na nossa aula, o aluno chega com 3, 5 anos, pega a prancha e bate perna. Chega a 7, 8 anos, pega a prancha e bate perna. Chega na equipe competitiva, nossa, agora eu sou da equipe competitiva. Pega a prancha e bate perna. Aí ele vai para uma equipe sênior ali, indo para uma Olimpíada, pega a prancha e bate perna. E aí eu pergunto, só existe pega a prancha e bate perna? Existe outro exercício, natação, outra variação? E para que eu preciso utilizar uma prancha com uma criança de 3, 5 anos? Eu tenho tantos materiais, tanta diversificação, que eu fico às vezes sempre com o mesmo exercício. Então um pouquinho dessa reflexão que você passou. E aí eu queria saber quais ferramentas ou técnicas lúdicas você considera essenciais para transformar as aulas em momentos divertidos e até mesmo educativos. Já que você entrou nesse assunto, eu preciso falar de algo que não é muito bacana. Né? Eu, quando aprendi a nadar, eu aprendi a nadar exatamente dessa forma. Com uma prancha, batendo perna, girando um braço, girando o outro, respirando e daí sai nadando. E eu pensava, imaginava, quando eu comecei a dar aula, que essa era a melhor forma do mundo de ensinar alguém a nadar. E eu ensinava as crianças a nadar dessa forma. Ok? E aí, passado algum tempo, fui fazer um curso de especialização. Olha o quanto é importante a gente estar sempre, né, se atualizando. E aí, dentro desse curso de especialização, tinha um módulo que era de iniciação. E eu, na minha santa ignorância, Renato,
era assim, pô, que eu vou fazer um curso de iniciação, já sei ensinar a nadar, pra quê? Iniciação não serve pra nada, já sei tudo. E aí eu fui fazer um curso de iniciação com uma professora chamada Ana Lúcia Portaro. Sim. Né? E aí essa mulher me ensinou o que era iniciação, que até então eu não sabia. A iniciação não é ensinar a nadar. A iniciação é criar habilidades dentro d'água. E quando terminou o módulo dela, eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, eu jamais ensinei ninguém a nadar. Eu desensinava alguém a nadar. Porque eu simplesmente mecanizava os movimentos, sem fazer com que a criança ganhasse habilidade para realizar os movimentos. Só que eu não sabia disso. Então o erro não está em não saber alguma coisa. O erro está em você, a partir do momento que você sabe alguma coisa, você deixar de fazer uso disso. Então eu sempre agradeci demais a Ana Lúcia por isso, né? Por ela ter me feito enxergar isso, enxergar essa natação diferente, essa necessidade de ensinar habilidades antes de ensinar técnica, antes de ensinar o nado. E uma criança que aprende habilidade antes de aprender a nadar vai ser uma criança com muito mais facilidade dentro do aprendizado. Então, algo que eu acho que é fundamental, o professor precisa ter bom senso e precisa ter bom humor dentro da aula. Isso é fundamental. Se o professor tiver bom humor dentro da aula, as coisas funcionam de maneira mais atraente. Um professor sisudo transforma uma aula sisuda. Um professor bem-humorado transforma uma aula mais leve, faz com que a aula seja mais tranquila. Né? Então, esse ponto é fundamental. Você precisa estar bem com você para poder dar aula de natação. Sim, então acho que isso é fundamental. Eu até, quando eu iniciei a natação criativa, foi até por causa disso. Eu chegava nas minhas aulas, tinha esse movimento mecanizado, e aí o pai conversava comigo e falava, mas hoje ele não quis vir, hoje foi um esforço trazer ele para natação, hoje eu tive que obrigar ele. Ou a criança começava a aula e falava, tio, já acabou? Tio, falta quantos exercícios? E eu não entendia porque a criança não gostava, porque qualquer criança que a gente chama no final de semana, vamos para a piscina? Toda criança comemora. E eu falo, por que a criança não quer vir para a minha aula de natação se a aula já é divertida, a piscina já é divertida, o ambiente já é lúdico e ele não quer vir? E aí que eu comecei a entender isso, né? Que essa forma mecanizada não dava. E aí que a gente tinha que trazer essas ferramentas, essas técnicas lúdicas para poder transformar as aulas. Eu queria que você falasse quais técnicas lúdicas aí você utiliza no seu dia a dia. Eu gosto muito de jogos, eu acho muito importante você criar essa questão do jogo, porque o jogo também trabalha com a coletividade, então isso é bem interessante. Eu gosto de exercício em dupla, eu acho que isso ajuda bastante a criar conectividade entre as crianças, né? Então isso facilita muito o nosso trabalho. Eu gosto de utilizar materiais convencionais de maneira não convencional. Eu acho que isso também é bastante interessante. A prancha foi feita para bater perna, mas não só bater perna. Você pode usar a prancha de várias maneiras diferentes. Você pode fazer com que o aluno sente em cima da prancha e faça um exercício. Você pode fazer com que a criança tente afundar a prancha e manter ela no fundo da piscina. Ela vai estar fazendo um baita de um exercício diferente, de esforço, de percepção, né? Com relação à parte de profundidade, de flutuação e tudo mais. Você pode utilizar a prancha de várias maneiras possíveis, não só para bater perna. Então, eu acredito muito nisso, na diversidade da aula com os materiais que você já possui. Isso facilita muito. Tem um material que a gente possui na piscina, a gente não se dá conta, né? Que é as pessoas, o próprio aluno. O próprio colega é um material. E a gente muitas vezes não percebe isso. Vamos nadar crawl, eu e você, juntos. Cada vez que a gente respirar, a gente faz um touch, bate a mão um no outro. Isso é um exercício em dupla, é um exercício de coordenação, de percepção de velocidade, de percepção de movimento. Então eu preciso me adaptar à sua velocidade para conseguir realizar isso. Então isso é fantástico. Então quando você pega um aluno que é extremamente ansioso, que só gosta de nadar rápido, né, e pede para ele fazer algo assim, ele vai sentir uma dificuldade absurda e ele tem que se adaptar a isso. Senão não vai dar certo fazer o exercício. Então passa uma vez, deixa ele sentir a dificuldade, e aí você vai novamente, explica qual a maneira mais fácil e dá para eles a maneira mais fácil de realizar. Né? Então agora você vai nadar no ritmo do outro, não no seu ritmo. Vamos ver como é que você sai. Vamos fazer uma competição de ver quem chega por último. É muito difícil, porque toda criança tem um instinto de querer nadar rápido. Então quando eu faço uma competição para ver quem vai nadar por último, a primeira vez que eu faço isso é terrível. Mas na segunda, na terceira, ele começa a entender melhor essa questão de nadar mais devagar. E aí a gente começa a brincar com o tempo, com o cronômetro, né? Ao invés de marcar o tempo só de quem chega primeiro, né? A gente começa a brincar com o cronômetro e percebe que uma criança consegue nadar 50 metros em 3 minutos.
Que felicidade isso, né? Quanto de percepção, quanto de consciência corporal ela precisa para realizar um movimento ininterrupto durante 3 minutos, fazendo isso extremamente devagar. Então, isso também é um aprendizado. Você falou da importância desse trabalho em coletivo, que os jogos proporcionam isso. E a gente tem muito olhar para aquela criança que é mais espontânea, que fala alto, que faz aquela bagunça. A gente sempre tem aquele olhar para colocar as regras, colocar os limites, mas às vezes a gente tem dificuldade aqueles alunos mais tímidos, aqueles alunos que se comunicam um pouco, que são um pouco mais resistentes. Como integrá-los de uma forma efetiva? Já que você falou, a gente tem que ter aquele olhar individual, a gente tem que trazer todo mundo para a aula e às vezes aquele aluno que fica mais no canto, fica mais quietinho, a gente não tem esse olhar para acolher. Não é fácil, mas, de novo, você precisa prestar atenção em cada indivíduo para saber o que ele necessita. Se o que ele necessita é mais apelo emocional, você precisa dar o apelo emocional a ele dentro da aula. Eu vou te contar um caso bem diferente que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Chegou para mim um garoto de 9 anos para fazer natação e ele vinha de camiseta para fazer aula de natação, e camiseta de manga comprida. E a mãe chegou para mim e falou assim, olha, ele só nada de camiseta. Aí eu falei, mas aconteceu alguma coisa, algum problema? Ele falou, então, é que ele tem a parte peitoral maior e tal, e as crianças ficam tirando o sarro dele e tal. Eu falei, tudo bem, deixa ele nadar com camiseta. Aí ele veio, começou a fazer aula e a gente foi dentro de um processo lento, gradativo, tranquilo, fazendo entender que um dia ele iria tirar a camiseta para nadar. Seria necessário fazer isso. E eu percebi que cada vez que eu tocava nesse assunto, essa criança ficava incomodada. Então, eu fui preparando ele para isso, gradativamente. Não pode ser um processo muito rápido, tem que ser um processo tranquilo, né? E aí, ele tinha muita vergonha de ficar sem camiseta. Então, eu primeiro precisei preparar os colegas para ele ficar sem camiseta, para depois fazê-lo sentir à vontade para isso. Até que chegou um dia, eu falei assim, olha, nós vamos ter que competir daqui 2 semanas. Só vou conseguir levar você para a competição se você nadar sem camiseta, porque na competição não pode usar camiseta. Como é que você quer competir? Então, amanhã no treino, você vai precisar nadar sem camiseta. Tudo bem? Ele olhou, ficou meio assim. Eu falei assim, mas você só vai nadar se você quiser. Se você não quiser, tudo bem. No outro dia ele apareceu para vir, porque eu deixei essa condição em aberto, se você quiser. Ok? Aí ele veio nadar, mas ficou meio assim, mas eu tenho mesmo que tirar a camiseta? Aí eu falei para ele assim, só se você quiser competir. Mas seus colegas podem te ajudar a isso. Eles podem te explicar melhor. Né? E eu já tinha preparado as outras crianças. Falei, ó, o dia que o Léo tirar a camiseta, não vai ninguém ficar brincando com ele por causa disso. Nós vamos aplaudir ele e falar para ele, aê, Léo, parabéns, você conseguiu, que legal que você vai nadar sem camiseta. E aí ele tirou a camiseta de boa, fez a aula, dali 2 semanas foi competir, tranquilo, e aí conversando com a mãe dele sobre isso, tal, ele falou, Maurício, na praia ele resolveu tirar a camiseta agora. Olha que legal, ele se aceitou. Né? Então, tudo isso foi um processo, sabe, Renato? É lento. Então, você precisa tomar cuidado quando você mexe com a individualidade, quando esse indivíduo tem essa questão pessoal, você precisa mexer isso com muito carinho, com muito cuidado, para conseguir ir descobrindo o caminho. Não existe um manual para isso, entendeu? Não existe. É a sua percepção junto com com esse trabalho junto com o aluno. E a gente fala que ir além da natação. Que ensinar crawl, costas, peito e borboleta é muito fácil. Mas você formar esse cidadão e fazer essa mudança dele na vida, que isso não vai ser só na natação, vai ser na vida, que você falou, no convívio social, na praia, no momento de lazer, isso é muito importante. E aí você deu muitos feedbacks. E aí o feedback é uma coisa muito eficiente nas aulas. Então, qual a importância do uso de feedback positivo e eficaz? E como ele pode ser aplicado para manter o aluno sempre interessado e confiante na aula? É muito fácil a gente apontar os erros. É muito simples, né? Você fala, você está nadando errado, você não está batendo a perna, a sua cabeça está alta e tal. Mas quando você diz a ele assim, legal, agora você conseguiu fazer isso corretamente. Que bacana, hoje foi o dia que você nadou melhor. Então, assim, quanto de feedback positivo numa balança, né, comparativamente, você consegue dar em relação aos feedbacks negativos? Porque eu entendo que o professor não tem o intuito de ficar criando feedback negativo quando ele está mostrando para o aluno aquilo que está fazendo errado, ok? Mas ele tem o dever de trabalhar aquele erro e mostrar para o aluno que ele está em processo de evolução, está conseguindo realizar o movimento. Você quer ver uma história bem aí Eu dava um exercício de coordenação para alguns alunos, de coordenação do nado peito, né? E eu sempre expliquei o exercício da mesma maneira. Até um dia que uma aluna
falou para mim assim, mas eu não estou conseguindo entender esse exercício. Você poderia mostrar? Aí eu, todo professor, lógico, tirei a camiseta, entrei na piscina e fui mostrar. Eu mostrei o exercício, aí ela falou para mim assim, mas você não está fazendo o que você falou. Aí eu parei e falei assim, como? Lógico que estou. Vou nadar de novo. Aí nadei outra vez, um exercício de coordenação, de braço, perna. Aí quando eu acabei de nadar, eu falei para ela assim, você tem razão, eu não estou fazendo o que eu te pedi. Aí me veio na cabeça assim, nossa, eu dou esse exercício há tantos anos, os alunos compreendem a maneira que eu quero e realizam o que eu quero fazer. Porém, a minha comunicação nunca foi a ideal. Como eles faziam isso corretamente? Porque eu, fora da piscina, eu demonstrava o movimento ao mesmo tempo que eu falava. Porém, eu falava uma coisa, mas demonstrava outra. E eles faziam o quê? O que eu falava ou o que eles viam? Viam. Eles faziam o que eles viam. Então, para mim, estava tudo certo. Então, dessa vez, uma aluna me corrigiu a minha forma de falar o exercício. E não estava batendo com a forma de executar. E foi algo fundamental. Eu agradeci ela imensamente por isso, né? Então, daí a gente vê o quanto é importante o professor efetivamente entender que ele também faz parte de um processo contínuo de evolução. Que ele precisa desenvolver métodos, precisa desenvolver estratégias para trabalhar todos os dias com os alunos e entender as necessidades desse aluno. E aí a gente fala que a gente tem que motivar esse aluno, a gente tem que trazer, como você falou, chegar de bom humor, chegar com essa alegria. Só que para a gente motivar alguém, a gente tem que estar motivado. E aí, como esse professor se mantém motivado? Eu, por exemplo, trabalhei, como eu falei, num clube, eu dava 12 aulas dentro da água, uma aula atrás da outra. Às vezes nem tempo para beber água, nem tempo para ir no banheiro. E como você se sentir motivado a cada dia para poder motivar o seu aluno? A grande questão é a progressividade das aulas. Eu acho que isso que você tem que se espelhar. Se todo dia eu dou a mesma aula e o aluno não progride, alguma coisa tem de errado. Né? E eu preciso sentir essa progressividade do aluno, eu preciso sentir a progressividade das minhas aulas, ou seja, que elas estão evoluindo de acordo com aquilo que os alunos apresentam. Então, por isso eu preciso surpreender o aluno, eu preciso desafiá-lo. Da mesma forma que eu preciso me surpreender e me desafiar diariamente. Eu preciso me desafiar diariamente a criar aulas melhores, a ter aulas mais motivacionais, a trazer de uma maneira mais dinâmica aquilo que eu quero que o aluno realize. Porque tudo depende da forma como você passa isso. Eu sempre fui um professor, Renato, que sempre falei muito alto. Né? E o meu apelido era Sargento quando eu comecei a dar aula. O Sargento, porque eu falava alto. Eu não gritava, eu falava alto. E aí eu comecei a perceber que os alunos faziam muito barulho na minha aula. Eles falavam tão alto quanto eu na aula. Isso me incomodava bastante. E eu sempre chamava a atenção dos alunos. Até um dia que eu conheci um professor que trabalhava comigo que falava muito baixo. Muito baixo. E eu questionava ele. Wilson, por que você fala tão baixo? Aí ele falava assim, porque quanto mais alto eu falar, mais eles vão gritar. Então o reflexo do aluno é o professor. Se eu falo alto, meus alunos também falam alto. Se eu falar baixo, eles vão tentar falar baixo para me ouvir. Eu nunca gostei muito dessa ideia, mas eu via ele dando aula e realmente os alunos dele falavam muito mais baixo. Eu falava assim, então errado sou eu. Se cada vez que meus alunos falarem alto, eu tentar falar mais alto que eles, a gente vai ficar numa guerra de volume. E não é isso. Então a gente precisa criar condições ideais para que o aluno aprenda, mas também perceber quais são as nossas necessidades enquanto professor. E eu vejo isso como algo fundamental dentro do nosso trabalho. Entender quais são as suas necessidades e procurar desenvolvê-las. Porque todo professor tem algo a ser desenvolvido, algo a ser melhorado, assim como todo aluno tem. Então, vamos enxergar isso de modo mais inteligente. Né? E tome cuidado, porque assim, muitas vezes o seu colega de trabalho está ali do lado, está te dando uma dica. E você não gosta de receber essa dica. Você fala assim, pô, o cara está vindo aqui criticar meu trabalho. Não, ele está fazendo você enxergar coisa que você não vê muitas vezes. Né? Então, trabalhar junto com outras pessoas facilita muito. A partir do momento que você está aberto a isso, né? A receber sugestões e críticas. E na sua visão, quais as tendências ou inovações do ensino da natação que pode ajudar os professores a criar uma experiência mais envolvente, aí pensando no futuro e na motivação desse aluno? Olha, hoje o principal assunto é o celular, né? Então, assim, a gente precisa ter o celular mais próximo da piscina. Só não pode deixar ele cair dentro da água. Porque caiu dentro da água, estragou. Né? Então, assim, como fazer o uso
dos meios digitais para que facilite todo esse processo, né? Existem alguns aplicativos que ajudam isso, que são muito fáceis. Eu gosto muito de filmar os alunos muitas vezes. Eu filmo e mostro eles nadando, né? Que eu acho que é um feedback super bacana isso. Né? Porque você falar aquilo que o aluno está fazendo é muito simples, mas ele não se vê fazendo aquilo. Ele não consegue perceber. O aluno não deixa de realizar o movimento correto porque ele quer. Ele deixa de realizar o movimento correto porque ele não tem habilidade para isso. Porque ele não se vê da forma como ele realiza. Né? Na cabeça dele, ele está nadando perfeitamente. Ele está fazendo tudo que você pediu. Só que o corpo dele denota gestos e movimentos completamente diferentes daquilo que ele está imaginando. Né? Se você pedir para uma criança se imaginar nadando, ela vai se imaginar nadando exatamente da maneira como você mostra um filme. Porém, a execução dela não é igual. É completamente diferente. Então, existe um gap que você precisa resolver, que eu acho que a filmagem é algo que ajuda muito. E hoje temos essa facilidade, né? De você pegar o celular, filmar e mostrar para o aluno na borda da piscina, para ele poder se ver nadando. Eu acho que isso é algo que ajuda muito. Né? Eu não tive essa facilidade. Quando comecei a trabalhar lá atrás, há 30 anos atrás, a gente tinha uma câmera desse tamanho, que tinha que carregar aqui nas costas, muito mais difícil de fazer. Né? Para você poder mostrar isso para você, tinha que ter uma TV do lado, então era muito mais difícil. Então, acho que toda essa tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida. Né? A partir do momento que você consiga criar algo que vá trabalhar junto com o processo pedagógico. Aí tudo bem, perfeito. Então, você se manter atualizado, você está ciente do que está mudando aí no mercado, porque o mundo está em constante transformação, e como você pode trazer isso para a aula de natação. Às vezes a gente fica focado muito na técnica da natação, estudos na área da natação. Tem muita coisa lá fora que dá para a gente agregar. Então, você falou, uma filmagem é muito importante. A gente tem aqui o aplicativo da SwimTrack, você pode mandar o vídeo. E uma coisa que é a tendência do mercado são as inteligências artificiais, você usar isso nas suas aulas. Então, como eu utilizei isso? Tem um aluno que ele é muito São Paulino, mas muito, Maurício. Ele é um jovem aí. E um dia eu cheguei na aula de natação, eu cheguei no ChatGPT, fiz 10 perguntas do São Paulo, múltipla escolha. E cheguei na piscina, eu ia dar o exercício, eu dava um exercício mais simples e um exercício mais difícil. É um aprendizado do CRAU, eu dava um para cada um. Eu falava, se você acertar a pergunta, você escolhe o exercício. Se você errar, eu escolho. E óbvio que eu vou escolher o mais difícil. E ele ficou mega motivado, porque ele era mega São Paulino e ele queria saber o quanto ele sabia de São Paulo, ele queria mostrar para mim o quanto ele sabia. Acabou a aula, fechamos, tudo bem. Na aula seguinte, eu chego na piscina, ele vem para nadar com uma folha, com papel na mão. Eu falei, André, papel é esse que você está trazendo aí? Vai molhar? Que você veio nadar com papel na mão? Hoje eu trouxe 10 perguntas do Corinthians que eu quero saber se você sabe do Corinthians. E aí, a aluna do lado, ela fala, mas professor, eu não gosto de futebol. Você traz da minha série na próxima aula? Eu falei, trago, qualquer série. Ela me falou a série dela e na próxima aula eu trouxe a série. Aí o outro aluno pediu isso, pediu aquilo. E hoje a gente monta a aula com essas charadas e os alunos adoram. E é ali que eu demorei 3 minutos no ChatGPT para colocar a pergunta. Então, você trazer a tecnologia para dentro da borda da piscina e trazer essas tendências para dentro. Então, utilizar o que está surgindo aí no mercado para dentro da aula de natação, que às vezes você acha que não tem nenhuma associação com a aula de natação, mas você fazer esse link aí. Maurício, queria agradecer muito aí a sua presença, queria que você deixasse aí suas redes sociais, seus projetos, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Maurício, onde ele acha. Vamos lá, Renato, eu hoje trabalho na Prefeitura de São Caetano, junto com as equipes de competição. Quem tiver interesse de nadar lá é gratuito, né? E vim fazer parte do trabalho. Além disso, sou professor universitário, dou aula na faculdade Anhanguera, em Santo André, para o curso de Educação Física. Também temos esse papel de querer ajudar os profissionais que estão chegando na área. Né? Além desse trabalho, sou supervisor de paranatação e de águas abertas na Federação Aquática Paulista. Desenvolvo o trabalho com os eventos lá junto à federação. Né? Queria agradecer demais a oportunidade e deixar o convite aí para quem quiser acompanhar meu trabalho, entrar no meu Instagram, @tiomal2, né? Quem quiser acompanhar o trabalho ali, vai ter alguma coisa ali sempre diferente. Eu sempre acreditei muito nessa questão da criatividade do professor, gosto muito disso, né? Agradeço demais a oportunidade que a natação criativa está trazendo para nós de poder falar muito mais sobre isso, entender a importância disso dentro das nossas atividades aquáticas. Então, muito obrigado, Maurício. Obrigado para vocês aí do outro lado que apoiam esse projeto. Então, se essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu. Então, chamar o aluno pelo nome, trazer jogos, trazer essa coletividade, dar esse feedback positivo,
que às vezes, mesmo que ele não evoluiu, é importante você dar esse feedback. Uma vez eu tive uma passagem lá no clube, eu estava ensinando perna de peito, um aluno fez uma piscina, aí eu corrigi ele, fez a segunda piscina, eu corrigi, na terceira eu comecei a elogiar ele, aí o professor que estava ao meu lado, mas você está fazendo tudo errado, você está corrigindo ele. Falei, você ficar toda hora chamando a atenção dele, que motivação é essa? Então, ele não está conseguindo, mas ele está se esforçando para isso. Então, ele precisa desse elogio. Então, você pensar também na motivação e não só no desempenho. Então, essa entrevista foi para isso, para você tentar aprender estratégias para você motivar o seu aluno para vir na aula do dia seguinte. Porque se ele não vir, ele não tem evolução. Então, é importante que ele venha. Então, o aprendizado não está só atrelado à evolução técnica, mas também essa evolução aí da parte motivacional. Então, Maurício, muito obrigado. Um assunto muito importante, que é meu fascínio aí, a gente trazer isso dentro das aulas de natação. Agradecer aos parceiros, o 19º Encontro de Técnicos vai ser em Indaiatuba, de 21 a 23 de fevereiro, te encontro lá. Plataforma Educar, aplicativo da Swimtrack, a Fábrica Criativas de Aulas de Natação e a Sobrasa. Muito obrigado a todos que apoiam esse projeto e obrigado a você. Então ativa aí a notificação, siga os nossos canais e até a próxima entrevista. Muito obrigado.